Saudações, meus queridos alunos! Hoje eu estou dando uma passadinha por aqui para fazermos a correção do caderno de atividades que eu já havia pedido para vocês fazerem. Aqui tem uma revisão de todos os conteúdos que nós já vimos em sala de aula, Simple Past, Past Continuous. Temos aqui a forma, desses tempos verbais, as formas afirmativa, negativa e interrogativa dos dois tipos de tempos verbais. Aqui nós temos, no caso, um verbo que é um verbo regular, acrescido aqui de ED. Os verbos no passado contínuo sempre teremos o verbo to be no passado, ou seja, as formas was ou were, mais o nosso verbo principal com ing. Então, é importante que vocês leiam com atenção essas primeiras páginas com a explicação desses tempos verbais. Aqui tem uma pequena explicação do presente perfeito. Também expliquei para vocês que o presente perfeito é aquele tempo elástico. A gente usa para contar coisas que a gente tem feito por muito tempo. A ação começou no passado e continua até o momento presente. Olha os exemplos. She has attended Oxford Literary Courses. Ela tem frequentado os cursos de literatura da Oxford. She has studied astronomy and loves robotics. Ela tem estudado astronomia e ama robótica. Então, a gente percebe que são ações que começaram há um tempo e elas estão em vigor até o momento atual. Esta parte da apostila também é muito importante porque ela tem as diferentes formas afirmativa, negativa e interrogativa. Uso do ever, uso do never, tudo isso nós vimos em sala de aula. Mas, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou passar um pouco rapidamente, porque aqui é só questão mesmo de vocês lerem e grifarem as partes mais importantes. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha que traz o particípio passado de forma reduzida, e na avaliação de vocês, se tiver algum verbo no particípio passado, algum verbo irregular, será algum desses verbos desta página aqui. Não explorei todos os verbos regulares para que vocês não ficassem desconfortáveis, ou preocupados com a prova. Aqui nós temos esse primeiro exercício, está pedindo para conectar as colunas e criar sentenças. Olha o que nós temos aqui, expliquei isso para vocês nas aulas desta semana. Observar bem quando a gente tem as expressões when, quando a gente tem while. Sempre que a gente tem when, repare que depois vai aparecer um verbo com ED ou um verbo no passado simples. O when, ele introduz para nós uma frase no passado simples. Olha, fell é um verbo irregular que está no passado simples. While é um conectivo que vai introduzir sempre uma situação que vai acontecer no passado contínuo. Olha aqui, was waiting. Mais uma vez nós temos aqui o when. Woke up, acordou. Aqui nós não temos nenhuma expressão. Então, as frases ficaram da seguinte forma. Michael was riding his bike when he hit a tree and fell down. Michael estava pedalando sua bike quando bateu em uma árvore e caiu. While, aqui apareceu while, While Susanna was reading a book, enquanto Susana estava lendo um livro, her cat jumped on her. O seu gato pulou nela. Então, nós temos uma situação separada aqui por vírgulas, olha a vírgula aqui, E outra situação no passado simples. Aqui eu tenho while, e logo depois do while, o que nós temos? Passado contínuo. To be no passado, mais um verbo com ing. Lloyd and his mom were playing chess when he checkmated him. When she checkmated him. Então, Lloyd e sua mãe estavam jogando xadrez quando ela deu um checkmate nele. Was your alarm ringing when you woke up? Did May's dad call her while she was waiting? Então, essa atividade está corrigida. Vamos passar para as próximas atividades. Atividade 2 pede que vocês preencham os espaços em branco, as lacunas, com os verbos da caixinha. Preste atenção e decida se esse verbo deve estar no passado simples ou no passado contínuo. Como é que vou saber se vou colocar no passado simples ou no passado contínuo?
observando que estava em progresso no momento e observando também a posição, né, do when ou do while. Observa aqui, nessa configuração de palavras destas frases. Vamos marcar toda vez que aparecer when ou while aqui, né? Olha só. Sarah was borrowing a book from the library when the lights went out. A Sarah estava pegando um livro emprestado da biblioteca quando as luzes se apagaram. Depois do when, went out, passado simples. Ação longa, a gente usa o passado contínuo. Ação curta, nós usaremos o passado simples. Yesterday, Max bought the same novel John was reading last week. Então, ontem, eu tenho um tempo determinado aqui. O Max comprou o mesmo romance que o John estava lendo na semana passada. I'm sorry, I didn't pick up. I was getting on the bus when, olha só o when de novo. When you called. Sinto muito, eu não peguei, eu não entendi. Eu estava entrando no ônibus quando você ligou. My sister was watching TV. De novo aparece o when, então depois do when vai aparecer o verbo sempre no simple past. Minha irmã estava assistindo TV when they announced the winner of this year's Nobel Prize in Literature. Quando eles anunciaram o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Pausem o vídeo sempre que for necessário para realizarem as correções. Vou prosseguir de página agora. Aqui nós temos essa atividade que pediu o seguinte. Jack teve um sonho muito louco enquanto ele estava tirando uma soneca, né? A soneca. Observe a imagem e descreva o que aconteceu. Use os seguintes verbos no passado simples ou no passado contínuo. Então, nós vamos pensar aqui qual a ação que demorou mais tempo, qual que durou menos tempo. Ação longa, passado contínuo. Ação mais curta, passado simples. Jack was sleeping with his dog when he started dreaming. Então, Jack estava dormindo com seu cão quando ele começou a sonhar. He dreamed his dog was going on a trip. Ele sonhou que o seu cão estava saindo em uma viagem. He dreamed his dog was surfing on the beach. Ele sonhou que o seu cão estava surfando na internet. Ele sonhou que o seu cão estava surfando na praia. Beach, praia. E letra D. He saw his dog with a friend. Então ele viu seu cão com um amigo. They were having some drinks and a snack. Eles estavam tomando algumas bebidas e fazendo um lanche. Então, estamos com mais uma atividade corrigida. Agora, essa atividade pedia o quê? Classifique os seguintes gêneros literários, é uma atividade focada em vocabulário, como sendo gêneros literários fictícios ou não fictícios. Tente acrescentar mais exemplos de cada gênero, se você conseguir. Então, aqui em fiction, gêneros fictícios, nós temos fairy tale, contos de fadas, fantasy, que é fantasia, mythology, mitologia, short story, que são as histórias curtas, né, os contos, science fiction, que é ficção científica. Non-fiction, ou seja, não é ficção, é realidade. Nós temos aqui autobiography, que é uma autobiografia, speech, que é o discurso, e essay, que é um ensaio, um comentário sobre alguma obra literária, um comentário sobre algum período histórico, um parecer sobre alguma coisa. Próxima página, nós temos esse texto, as questões de 5 a 6, para a gente responder. E aqui faz a seguinte pergunta. Don't feel like reading? Você não gosta, não se sente bem lendo? Tips for bring yourself out of a book slump. Dicas para te tirar, né, dessa preguiça de ler. Try reading something short. Tente ler algo curto. Stories from a collection, maybe. Histórias de uma coleção, talvez. Or a long magazine piece, or a newspaper serial. Ou uma revista mais longa, ou uma série de jornais. Reread an old favorite. One that you love and know so well. It won't require much brain power. Releia alguma coisa antiga e que seja um dos seus favoritos. Algo que você ame tanto e que não requeira muita atividade mental.
Put away the book that you were obligated to read for work, for school, or for book club, and indulge in something you truly want to read. Deixe de lado aqueles livros que você é obrigado a ler, que a professora de português não me ouça falando isso. Ó, gente, tá no material da Positivo, não sei o que eu tô falando não, tá? Para o trabalho, para a escola, para o clube de livros e procure algo que você realmente queira ler, não que seja obrigado. 4. Browse your shelves. You've got books there you bought and haven't yet got into. What looks good? What make you buy them in the first place? Revire as suas gavetas, as suas prateleiras, né? Provavelmente existem livros que você comprou e não teve tempo de ler ainda, né? O que te atraiu nesses livros? Por que você quis comprar esses livros e não os leu ainda? Go to a library or a bookstore. See if you were tempted by shiny displays, staff recommendations, stack of the latest bestsellers. Just being in the vicinity of books can sometimes kind of that desire. Então vá a uma biblioteca ou livraria, veja se tem algo que assim é chamativo, que é tentador para você. Leia as recomendações da equipe, veja quais são os últimos best-sellers. Observe os livros, né? Veja se algo atrai o seu desejo. What about you? What tricks do you try when you fall out of love with reading? E você? Quais são os truques que você tenta fazer, né? Quando você não está muito afim de ler um livro. Então, a primeira atividade aqui era para enumerar as sentenças de acordo com as dicas do texto. Isso aqui era para enumerar em ordem cronológica. Então, olha só. Ficou 4, 5, 1, 2, 3. Comece lendo algo que não seja muito longo. Dica 2. Reveja um livro que você realmente gostou no passado. 3. Se divirta a hora que você for ler. Escolha o seu próprio livro. 4. Tente encontrar algo interessante em casa. E 5. Procure em lugares que tenham muitos livros e cheque se algum deles atrai a sua atenção. Atividade 6 era para escrever se as sentenças são verdadeiras ou falsas e justificar aquelas sentenças falsas. Então, olha, eu vou fazer a leitura aqui, traduzir no olhômetro mesmo, para não ficar um vídeo muito longo. Livros favoritos podem ser lidos de novo e de novo, por prazer. Aqui está falando que é sempre para focar em histórias longas. É mentira porque está pedindo short stories, né? Uma história curta. A justificativa está aqui. Não esqueça, don't forget those books you have bought. Não se esqueça daqueles livros que você comprou e nunca leu. Dê uma chance a eles. O texto fala isso, né? Cheque se tem algum livro novo que foi lançado, se tem alguma ideia bacana. Por último, ler livros para o trabalho ou para a escola pode inspirar você a ler novamente. Não, porque aqui, olha, fala que é para você fazer a leitura de livros que você realmente quer ler e não que é obrigado a ler. Por isso a letra E é falsa. Questão 7. Nós temos aqui uma atividade que era para vocês assinalarem SP para Simple Past e PC para Past Continuous ou PP para o presente perfeito. Deixa eu ver se eu estou na página certa. Acho que estou, é isso mesmo. Então, olha só. I've heard, eu tenho ouvido. É PP, presente perfeito. You are moving to London. Is it true? Tem escutado que você vai se mudar para London, é verdade? Yeah. I received é passado simples, simple past. A job offer. Recebi uma oferta de trabalho no mês passado e decidi pegá-la. Decidi. Decide. Também é passado simples. Congratulations. Have you ever been to London? Olha só. Tem have. Tem been. Você já esteve em Londres? Então, aqui é presente perfeito. I haven't been to England yet. Eu nunca estive na Inglaterra ainda. Have ou has, mas o verbo no participo passado, né, PP? Presente perfeito. I was verbo to be no passado, mas o verbo com ing. I was planning to go to London in 2015, but my best friend invited, verbo regular, terminação em ed. Nós temos aqui um verbo no simple past. Me to his wedding in Canada around the same time. So I changed plans. Changed, mais um verbo regular aqui, com terminação em ed. Então, é simple past.
Aí a Linda termina dizendo, I see. Enjoy this opportunity now. Good luck. Entendi. Curta a sua oportunidade. Boa sorte. Aqui na atividade 8, vocês teriam que marcar o que completa corretamente as sentenças. Então, aqui, had não serve porque nós não estamos estudando o passado perfeito. Estamos estudando o presente perfeito. E no presente perfeito, nós usamos has para he, she, it. E usamos have para I, you, we, they. Olha só, Claire é ela. Posso substituir por she. Claire has read The Hobbit many times. She loves fantasy books. Então, Claire já leu o Hobbit muitas vezes. Ela ama os livros de fantasia. Aqui, Tim and Faith. Eu tenho duas pessoas. São eles, são they. They, a gente usa have. They have studied together for over 5 years. Elisa, também, que olha, eu tenho um verbo com terminação em ed, quer dizer que esse verbo é um verbo regular no particípio passado. Hasn't watched this movie before, has she? Então, a Elisa não tinha assistido esse filme antes. Tinha. The big tree in my grandma's yard has fallen down. What a pity. Olha só, tem um has aqui. Tá contando aqui que a grande árvore no jardim do vovô tinha caído. Que pena, né? Fallen down, caído. Então, fallen é um verbo que deriva do verbo to fall, cair. É um verbo que está no particípio passado. If you haven't visited the new library yet, we can go together. Se você não, olha só, visited, verbo terminado em ed, e tem uma lacuna aqui antes. Então, só pode ser alguma coisa com have ou has. Se o meu sujeito é you, para you a gente usa have. If you haven't visited, se você não visitou a nova biblioteca ainda, nós podemos ir juntos. Continuando aqui, a próxima atividade pediu para escrever sentenças sobre experiências de vida usando as dicas dadas, de acordo com o exemplo. Então, olha só. Aqui era para dizer que nunca, aqui era para dizer que já fez alguma coisa. Olha, I have never listened to, eu nunca escutei, coloca um estilo de música que você nunca curtiu ouvir. But I have listened to, mas eu já ouvi. Aí vocês vão contar o quê? Movie watch, I have never watched, nunca assisti, coloca aqui um filme que você nunca viu. But I have watched, mas eu já assisti, conta pra gente aqui um filme que você já viu. I have never read, eu nunca li, mesma coisa. But I have read, mas eu já li. I have never played, eu nunca joguei. But I have played, mas já joguei. Então, é isto. Pausem o vídeo sempre que necessário para fazer as correções necessárias. Deixa eu ver se tem mais exercício aqui para comentar com vocês, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão se sair muito bem na prova. Nós conversamos muito, né, sobre esses tempos verbais. Aqui a atividade 10 está pedindo para identificar se os verbos são regulares ou irregulares. Para verbo regular, a gente coloca RE, irregular IR. Tem aquela tabelinha lá nas páginas anteriores que vocês deveriam consultar para fazer essa atividade. Então, olha só, by, passado simples é bought e participio passado bought, é irregular. Come vira came, do vira did, done, eat vira ate, eating, go vira went e gone, have pode ser had, né? São todos verbos irregulares. Aqui são regulares porque basta acrescentar o ed. Like, liked. Play, played. Aqui, read, read. Não mudou nada, mas também não acrescentou ed, não é regular. See, seen, saw, irregular. Watch, watched, acrescentou ed, é regular. Write, wrote, participio passado, reading. Então, é um verbo que é irregular. Aqui, olha, nós temos algumas formas no particípio passado, né? O mesmo verbo em sua forma base, no simple past e no past participle. Vai repetindo aí em casa a pronúncia desses verbos, porque através da fala a gente consegue também aprimorar a nossa memória, guardar alguns verbos. Buy, bought, bought. Come, came, come. Do, did, done. Eat, ate, eating. Go, went, gone. Have, had, had. Like,
liked, liked. Aqui é um verbo que é regular, nós acrescentamos ed. Play, played, played, também é regular. Read, read, read. Irregular, não tem ed. See, saw, seeing. Watch, watched, watched. Regular. Write, wrote, reading. Irregular. Atividade 12, estava pedindo para reordenar as palavras e criar sentenças. Então, também fizemos atividades semelhantes a essas em sala de aula. A primeira coisa que a gente precisa saber é se tem um ponto de interrogação, ela é interrogativa, eu preciso do verbo antes, né, do auxiliar. Achar o sujeito da minha frase, quando for uma frase afirmativa ou negativa. Então, olha só, o sujeito aqui, Robin. Para o Robin a gente usa has never been abroad. Robin nunca esteve no exterior. Pergunta, eu vou usar o quê? Verbo auxiliar, sujeito. Aí se tiver ever ou never, vem logo depois do sujeito. E o nosso verbo principal aqui. Has Hilda ever tap danced? A Hilda já fez sapateado. Have your classmates ever invited you to a party? Os seus colegas já te convidaram para alguma festa? Lana has taken swimming classes for over a year. Lana tem feito aulas de natação por mais de um ano. E aqui, George has never learned how to speak Arabic. George nunca aprendeu a falar árabe. Temos mais aqui um texto para as questões de 3 a 8. O grande mistério, fazendo um best-seller. Então, acho que eu vou direto nas perguntas. Aqui, olha, gente, vocês podem inclusive usar aquele aplicativo do Google Translator, tirar a fotografia aqui dessa parte, olhar a tradução desse texto, porque se eu for ficar fazendo a tradução de tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Essas palavras que estão em azul, olha, tem o vocabulário delas aqui. A mesma coisa que tem aqui no livro foi o que eu fiz para vocês na prova. Na prova tem texto, tem interpretação de texto, mas eu coloquei um vocabuláriozinho com as palavras difíceis aqui. Acho que fiz sim, né? Então, olha só. Pergunta. Which areas have invested in getting to know their public? Quais foram as áreas que investiram em conhecer o público? Television stations, game developers, airlines and hotels. Estações de TV, desenvolvedores de games, companhias aéreas e hotéis. How do publishers communicate with their public? Como é que os publicadores, né, como é que os editores se comunicam com seu público? They put up websites where readers can get announcements for new titles. However, they rarely get information from the readers. Eles colocam as websites onde os leitores podem anunciar, né, os seus novos títulos. Entretanto, eles raramente pegam as informações desses leitores. What do publishers take into consideration before printing new books? O que os publicadores, né, levam em consideração antes de imprimir um novo livro? Editors consider an author's previous sales or sales of similar titles, as well as popularity of the genre and the likely audience. Os editores consideram, né, as vendas prévias do autor, os títulos similares, assim como a popularidade do gênero, né? Se o público está gostando ou não. What two ways are there for a book to become a bestseller? Quais são as duas formas que um livro tem, né, que ele precisa para se tornar um bestseller, um campeão de vendas? Selling many copies in a week or selling steadily over months and years? Vender muitas cópias em uma semana ou conseguir vender sem parar por meses ou anos. What type of data do publishers gather? Que tipos de dados que os publicadores, né, os editores juntam, né, que eles pegam? They gather data on sales. Eles pegam apenas os dados que têm alguma coisa a ver com as vendas. Atividade 18 era para completar essas sentenças com as palavras perdidas, né, de acordo com o artigo. The publishing industry doesn't have the key to produce bestsellers. A indústria de publicação não tem a chave para produzir bestsellers. Publishers take into consideration the author's previous sales.
os publicadores levam em consideração as vendas prévias, né, do autor. Future results are not certain based on past performance. Os resultados futuros não são baseados em performances do passado. Readers sign up for websites to learn about new titles. Os leitores se inscrevem nas websites para conhecer os novos títulos. How to make a bestseller remains a mystery. Como criar um best-seller continua sendo um mistério. Aqui, meus queridos, era para vocês tirarem a palavra que é odd. Odd significa esquisito, a palavra que não combina aqui. Então, olha só. Biography é não fictício, fable é fictício, speech é não fictício, essay é não fictício. Então, tira daqui fable. A palavra fable vai ser a nossa palavra errada. É para cortar errada, né? Letra B. Paperback, hardcover, e-book, library. Isso aqui tudo tem a ver com tipos de livro, né? Brochura, capa dura, livro eletrônico, biblioteca é lugar. Então, corta essa palavra que ela não pertence ao grupo que está aqui na letra B. Eating, verbo no particípio passado. Gone, particípio passado. Did, passado simples. Seen, particípio passado. O único que está no passado simples é o did, então a gente tira esse verbo daqui. Bookshop é livraria. É um lugar. Adventure é estilo, é tipo de livro. Mystery, horror, são literary genres, são gêneros literários. E aqui nós temos um lugar, a gente tira esse lugar. Let é verbo, left é verbo, né? Like it é verbo regular. Lost é irregular. Então, esses três verbos aqui são irregulares. O único que terminou com ed e que é um verbo regular é o verbo like. Então, estas são as palavras que vocês vão retirar do grupo, porque são palavras que se diferenciam do conjunto. Atividade 20, temos também um textinho falando sobre a J.K. Rowling e algumas perguntas aqui. O texto indica que o novo livro da autora de Harry Potter traz uma personagem que é apaixonada por um dos cantores da banda One Direction. Isso aqui é interpretação de texto, acho que não tem muito segredo, não tem grandes explicações aqui. Acho que não tem mais páginas, não. Bom, aqui acabou, né? Agora, aqui essa revisão é para o próximo capítulo, então, estamos com o nosso caderno de atividades corrigido, né? Acredito em vocês, desejo a todos vocês uma excelente avaliação. Kisses for you. See you. Bye, bye.